para todos. Então tá aí, agora já já estamos gravando. Também vou marcar aqui minha programinha que eu tenho para fazer o acompanhamento da presença de vocês, né. Ele faz o monitoramento da presença de vocês. Boa noite, César, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, colega. Tudo bem? Estou dirigindo já por chegar na minha casa. Tudo bem. Então, agora sim, já gravando, com tudo já iniciado, vamos compartilhar a apresentação. Ela já está, de fato, dando Moodle. Aí tá. Esse aqui pretende ser, né, um guia para o uso da inteligência artificial, sem que a gente incorra nos problemas ou nos perigos de usar a inteligência artificial de uma forma indevida, que ponha em risco a nossa reputação ou mesmo o nosso trabalho acadêmico. Então, a gente vai tentar ver qual a melhor maneira, né, disso acontecer. Não é nada muito complicado, a gente já vem falando sobre isso. A ideia é que usar a inteligência artificial não necessariamente traz benefícios para a pesquisa acadêmica. Tudo depende de como se usa. Ela pode ser uma ferramenta de grande auxílio, mas ela também pode pôr a perder o nosso trabalho. Então, a gente sempre tem um risco de mal utilizar quando a gente não tem orientação. Eu acho que muito desse aspecto, né, de ter o risco de mal utilizar quando não se tem orientação, se deve às próprias características da inteligência artificial, de como ela está programada. E ela está programada para ser muito simpática, empática, prestativa e, e vamos dizer assim, até de uma maneira muito chata, prestativa, né? Assim, de positiva, otimista. Eu tenho uma experiência assim de entrar num looping trabalhando horas, muitas horas trabalhando. Creio que já comentei com vocês, quando eu quis criar uma inteligência artificial que estivesse residente no meu computador, que eu não dependesse de internet, nem de conexão externa, e que ela pudesse buscar uns arquivos dentro de uma pasta e fazer a pesquisa dentro desses arquivos. Então, ela vem com todo o treinamento de uma inteligência artificial, mas ela busca essa base de dados, né, para cumprir o seu treinamento, mas quando eu peço coisas para ela, ela vai dentro de uma pasta específica onde estão os arquivos específicos. As pessoas usam isso para várias utilidades. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um, um dentista, ou um médico, ou um psicólogo, e eu tenho o meu WhatsApp, e as pessoas me consultam no meu WhatsApp para perguntar questões relacionadas com atendimento, disponibilidade de horário, preços, e algumas consultas básicas.
Então, se eu tenho essas informações todas em arquivos e a inteligência artificial está conectada ao WhatsApp, ela vai responder como se fosse uma pessoa. Ela vai falar da empresa, ela vai falar dos horários, ela vai falar das pessoas, ela vai falar tudo que tiver lá na informação, ela vai utilizar. Isso dá um atendimento bastante bom. No caso da educação, veja que eu posso colocar lá alguns artigos de metodologia, trabalhos de metodologia selecionados, e vocês, quando tiverem dúvidas de metodologia, não precisam perguntar para mim, nem perguntar para a inteligência artificial normal, porque ela às vezes comete erros ou dá informações contraditórias, mas perguntar para essa base mesmo, né, esse conjunto de informações que já estão, vamos dizer assim, auditadas pelo professor, e ela vai responder de acordo a essas informações. Isso facilita muito o trabalho. Então, eu fui construir esse negócio, achei a inteligência artificial, criei os arquivos, comecei a fazer o RAG, né? Isso chama RAG, esse processo. Isso é um processo que você faz com codificação. Então, eu comecei a codificar, claro que eu não codifico, então eu tenho que pedir para a inteligência artificial codificar, e aí codifica, aplica, não funciona uma coisinha. Aí você pede para consertar, ela conserta e ela vem assim e fala para você, não, agora eu percebi qual foi o problema, agora está aqui a versão final que vai funcionar muito bem. Aí você vai lá, testa, dá errado. Aí você diz para ela assim, não, isso aqui deu errado. Ah, já sei o que é. Esse é um problema básico que a gente vai resolver e agora eu vou te dar uma versão que vai estar ótima e que vai funcionar muito bem. Aí você vai lá e testa e dá errado. Aí você volta para a IA e diz, olha, deu errado. E ela diz, ah, já sei o que é. Ela vai te dizer a mesma coisa, já sei o que é, vou resolver o problema. Vai. E quando eu vi, ela estava voltando aos primeiros códigos que deram problema, quer dizer, ela entrou num looping de voltar e não saber solucionar o problema. Mas ela não vai te dizer, eu não sei solucionar o problema, eu não tenho como solucionar esse problema. A mesma experiência quando você põe e pede para ela fazer uma imagem, você pede para ela consertar algo na imagem e ela não consegue consertar, e ela diz, ah, agora eu vou consertar, e não conserta, agora eu vou consertar, e não conserta, e ela não consegue. E a gente tem que entender que isso é uma limitação da inteligência artificial, ela não alcança, ela não tem como fazer. E isso são coisas que a gente nota, são coisas assim muito aparentes, porque a gente vai lá, testa, não funciona, a gente vê a imagem, vê que tem um problema. Mas quando a gente fala de pesquisa científica, a gente pode não perceber os problemas. Uma referência bibliográfica mal colocada, ou fabricada, que não existe, uma citação que não existe, porque ela fala muito bem, traz o nome dos autores, te traz a citação e aquilo não existe. Então, tudo isso pode gerar um conjunto de problemas sérios dentro do teu procedimento, né, do teu trabalho, porque você está aplicando mal a IA, porque você não está reconhecendo as limitações que ela tem. Então, você não está estabelecendo certos critérios de uso e você não tem uma orientação de uso. Além do que, a inteligência artificial, se você pedir para ela fazer o trabalho para você, ela vai fazer. Você vai dizer, ó, cria aqui uma introdução. Você pode chegar para ela e dizer, quais são os temas importantes para pesquisar na minha área? Ela te dá os temas. Quais são as perguntas relevantes? Ela te dá as perguntas relevantes. Aí você seleciona o tema e a pergunta e você diz, faz para mim a introdução. Ela faz. Desenvolve para mim a problemática. Ela desenvolve. Dá para mim aqui os objetivos. Ela te dá. Dá para mim aqui a justificativa. Ela te dá. Dá para mim aqui o marco teórico, como eu tenho que desenvolver, ela te dá. Constrói para mim a metodologia, ela constrói. Se você pedir os resultados, ela também faz para você. Ela vai dizer, entrevistei 20 pessoas, e essas 20 pessoas disseram, vai dar o que, vai dizer inclusive o que as pessoas disseram. Ela vai fabricar tudo, tudo. Ela pode fazer o trabalho completo para você. A questão é que esse trabalho, ao final, vai ter marcas, vai ter partes
processos que vão ser evidentes, que não fazem parte de uma pesquisa humana, foram pesquisadas com inteligência artificial, porque são inconsistentes, ou seja, que as informações ali contidas, elas não têm uma lógica temática, que elas são incoerentes, que não guardam uma relação lógica entre as partes, referências bibliográficas fabricadas, citações fabricadas, metodologia, vamos dizer assim, muito plana, muito superficial, quadro teórico superficial. E por que isso? Bom, primeiro, porque a inteligência artificial comete erros e alucina. Alucinar é um termo técnico que se refere aos erros que ela comete pelo próprio funcionamento e natureza da inteligência artificial. Acho que já expliquei isso para vocês. A inteligência artificial, ela funciona por padrões estatísticos. Então, quando você faz um prompt, né, você dá um comando de entrada para ela, ela vai buscar na base de dados aquelas palavras que acompanham as palavras que vocês colocaram no prompt. Ela não tem entendimento, ela não tem compreensão, ela trabalha por relações estatísticas. Então, ela vai fazer essas relações estatísticas e vai trazer a resposta. Só que essas relações estatísticas, elas são feitas de acordo com aquilo que tem na base de dados, que é uma base de dados ampla, boa. Mas, normalmente, o que mais aparece nas bases de dados é aquilo que as pessoas mais utilizam. E o que as pessoas mais utilizam é o que está na média. Você não é nem aquilo que é pior feito, nem aquilo que é melhor feito. Geralmente, aquilo que está na média é o que tem mais repetição, mais frequência. Então, quando ela vai na base de dados, ela vai trazer, por essas relações estatísticas, aquilo que é mais frequente, ou seja, aquilo que é mediano. E mediano tem a mesma raiz etimológica e também a mesma questão semântica de medíocre. Mediano é medíocre, então ela vai fazer um trabalho medíocre, que pode ser melhor do que o trabalho que eu faria, por exemplo, porque ela faz um trabalho medíocre com um conjunto de informações muito bom. Eu talvez faça um trabalho muito bom com um conjunto de informações muito pequeno. Então, talvez seja esse trabalho medíocre melhor do que aquele que eu faria, mas, aos olhos de uma pessoa mais experiente, que conhece aquele tema, isso vai se mostrar insuficiente. Insuficiente. Então, o próprio funcionamento dela, a forma como a AI trabalha, e isso não tem como passar, isso não tem como superar, é muito difícil superar isso, faz com que ela cometa erros, né? Primeiro traz uma coisa mediana, superficial, e como ela está buscando em um conjunto muito grande de dados e fazendo associações estatísticas, às vezes ela engancha, associa mal e traz aquilo para o trabalho. Então ela associa mal, ela entende mal, ela relaciona mal, porque ela não entende, na verdade, né? Ela faz as relações e às vezes ela relaciona mal os tokens, né? Aqueles pedaços, aquelas sílabas que a inteligência artificial usa para promover estes enlaces. E aí ela traz coisas que não existem, fabrica coisas, isso acontece nas imagens, nos áudios, nos textos. Então, tudo isso é um problema recorrente da inteligência artificial, né? Então, é uma limitação que ela tem pela própria natureza de como ela está constituída. Então, esse aí já é um problema clássico, né? Um problema comum que acaba acontecendo. Então, a gente tem essa questão da alucinação e essa questão dos dados que são medianos, né? Que podem ser percebidos
por uma leitura mais atenta. Isso faz com que usar a inteligência artificial de uma forma direta seja um problema muito sério. E também a gente acaba incorrendo, como a gente já viu, numa questão ética, porque a gente está renunciando à nossa voz, a gente está renunciando à nossa autoria, a gente está renunciando ao nosso esforço cognitivo, a gente não está aprendendo nem adquirindo novas habilidades e capacidades e competências, e a gente também vai ter dificuldade de defender um trabalho depois, no final, que a gente não domina. E como comentei já vi aluno chegar para defender um trabalho que ele não tem a mínima ideia do que é aquele trabalho, a mínima ideia. Ou seja, que alguém fez o trabalho para ele, ou que ele fez o trabalho com inteligência artificial, né? Esses são problemas sérios que a gente deve evitar. Não paguem para as pessoas fazerem trabalhos para vocês. Se vocês querem pagar, paguem para as pessoas ajudarem vocês, como orientadores, para que vocês façam o trabalho. É muito mais honesto, é muito mais efetivo, é muito mais útil, inclusive, e não gera nenhum contratempo, nenhum medo, nenhum susto, né, de que se alguém não percebe agora, daqui 2 anos, com você já, inclusive, com seu título formado, alguém diga para você, olha aqui, vimos que isso aqui foi um plágio, vimos que isso aqui, isso, aquilo, e você corre o risco de perder o seu título, mesmo depois de 2, 3 anos de ter o título. A gente precisa se colocar nessa situação. Então, é legítimo pagar um orientador para orientar, mas é antiético e até ilegal contratar alguém para fazer o seu trabalho. É útil usar a inteligência artificial para te ajudar no seu trabalho, é antiético delegar a inteligência artificial à autoria do seu trabalho. Então, é bom a gente pensar na inteligência artificial como uma aliada. E já tem muitos trabalhos, né, de universidades, de revistas, de governos, pondo certos limites a essas questões do uso da inteligência artificial. E aqui no ESL, a gente tem uma proposta também, vamos ver se em algum momento isso se torna algo mais concreto. Agora, ao utilizar a inteligência artificial, a primeira coisa que a gente deve pensar é na transparência. A gente sempre vai colocar uma declaração na metodologia. Quais ferramentas de IA a gente utilizou e por que a gente utilizou, para quê, né? O que elas fizeram. A gente tem que tomar o cuidado de não colocar dados identificáveis dentro das inteligências artificiais, como o ChatGPT, por exemplo, né? A gente coloca lá, a gente fez uma entrevista, tem o nome das pessoas, e a gente põe o áudio lá na entrevista para ela transformar em texto, e depois a gente pede para ela ordenar o texto. Só que a gente deixa os nomes lá, os nomes das pessoas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso não se pode fazer. A gente tem que fazer uma transformação de áudio a texto, não numa inteligência aberta, mas num programa pago, que tenha proteção dos dados, que a gente possa fazer isso, e depois a gente pega os dados, a gente muda, codifica os dados, né? A gente muda também o nome das pessoas, a gente coloca um código lá para o nome das pessoas, depois a gente pode colocar na IA para ela fazer a análise dos dados, não tem problema, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Entender que a IA não é autora nem coautora, portanto, ela não tem responsabilidade. E nós temos que sempre ler o que a IA faz, nunca passar o texto direto da IA para o trabalho, porque além desses problemas da alucinação
além do problema do texto ser um texto mediano, ela também, como ela trabalha nessas bases de dados grandes, ela também reproduz os vieses, né, os sesgos, os vieses que tem nessas bases, vieses sexuais, de gênero, de raça, de cultura, de língua. Tem que lembrar que essas inteligências artificiais, elas foram feitas, programadas, treinadas a partir de umas referências, que são, por exemplo, países do hemisfério norte, países de língua inglesa, de homens que estão no poder, que são brancos. Então, ela tem, vamos dizer assim, uma tônica, uma ênfase nesse tipo de assim, prototipo, né, de pessoa, de cultura. Quando a gente está tratando de outras culturas, línguas, como as latino-americanas, como quando a gente está falando de contextos onde não são onde não se quer privilegiar apenas o homem branco, mas também mulheres, negros, índios, outros gêneros, outras culturas. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e ver se naqueles dados que a inteligência artificial está gerando, naqueles textos, não existem não aparecem estes sesgos, né, esses vieses. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa questão. Em que a gente pode usar a inteligência artificial? Bom, a gente pode utilizar em várias coisas. Nós já temos um trabalho, uma ideia de trabalho que a gente vem trazendo do ano passado. Então, vamos colocar duas possibilidades. Que o tema que a gente quer pesquisar já esteja consolidado. E aí eu quero descobrir, por exemplo, dentro desse tema, quais seriam as perguntas mais relevantes. Se o tema não está consolidado, então eu posso voltar lá a IA e dentro de uma área que eu quero pesquisar, que eu gosto muito, ou que eu tenho alguma referência, eu posso pedir para ela gerar os temas para mim. Ela pode dar uma ideia de uns 10 temas, e na medida que ela gere, eu posso ir conversando com ela, o que ela acha desse tema, quem são os autores que escreveram sobre aquele tema, o que eles disseram. Se eu já tenho esse tema mais ou menos estruturado, eu posso pedir para ela gerar as perguntas, e aí eu posso escolher quais perguntas me interessam mais, e conversar com ela, né? Se existem trabalhos em que aquelas perguntas foram abordadas diretamente ou tangencialmente, na sua integridade ou parcialmente, eu posso ir fazer perguntas e conversando com ela, né? Então, aí tem um exemplo de prompt, né? Gerar 5 perguntas de pesquisa sobre algum tema que eu já tô desenvolvendo. E eu posso, inclusive, pedir para ela me apresentar lacunas dentro dessa área em que eu estou gerando as perguntas, ou eu posso esperar que ela gere as perguntas, escolher a pergunta que eu gosto e colocar a pergunta lá de novo e pedir para ela gerar lacunas, né, em torno daquela pergunta. Quais são as lacunas? Ela vai me dar umas ideias de lacunas. Claro que nada disso eu posso transcrever para o meu trabalho, mas eu posso tomar nota dessas coisas, eu posso ter isso num arquivo e depois eu posso ir numa base de dados como o Cielo, por exemplo, ou como o Google Acadêmico, ou como Semantic Escola, ou como Scopus, e colocar lá vamos dizer assim, os descritores, né, relacionados com a minha pergunta, e pedir para a base de dados me dar os artigos mais recentes, dos últimos 5 anos, sobre aquilo, e eu posso baixar esses artigos. Outra vez, colocar esses artigos na inteligência artificial e colocar junto com uma tabela. Acho que eu já mostrei para vocês, que é parecido com essa tabela dos descritores que vocês estão fazendo.
que ela possa me dar, por exemplo, a pergunta das pesquisas, que ela possa me dar os objetivos, a metodologia, os resultados, as lacunas. E ela vai construir uma tabela para mim em Word com essas colunas e vai classificar todos os artigos que eu baixei e subi na inteligência artificial dentro dessas colunas. E logo eu posso selecionar aqueles artigos que estão bastante próximos àquilo que eu quero pesquisar. Então, eu vou guardar todos esses artigos para o marco teórico, mas eu posso selecionar 2 ou 3 que vão ajudar a dialogar com aquelas lacunas que a IA já apontou. Então, eu tenho aquelas lacunas que a IA já apontou, eu vejo se aquilo confere mesmo nos trabalhos científicos, né? E aí eu trago esses autores e elaboro uma discussão sobre essas lacunas, sobre essas limitações, para desenvolver a delimitação do problema. E logo fazer a pergunta, que eu já tenho mais ou menos selecionada, talvez fazer um pequeno ajuste de acordo com essas lacunas, né? Os pequenos ajustes são no sentido de fazer com que essa pergunta atenda da melhor forma possível essas lacunas, né? Aquilo que não foi pesquisado, aquilo que foi mal pesquisado, as barreiras que não permitiram que a pesquisa se estendesse, questões relacionadas com a metodologia ou com os dados que não foram bem elaborados ou não foram elaborados de uma forma ampla, que a inteligência artificial vai identificar para a gente. Então, eu posso ajustar a minha pergunta nesse sentido. E depois que eu fizer esse ajuste, aí sim eu posso pensar também nas perguntas específicas, não que são aquelas perguntas que orientam, ou a própria IA também pode me dar as perguntas específicas, orientadoras, e a partir daí eu elaborar o objetivo geral e objetivos específicos. E se eu tenho a pergunta já elaborada, os objetivos elaborados, eu posso construir a justificativa. E nem preciso da inteligência artificial para isso. Como eu construo a justificativa? Eu vou fazer 3 perguntas à minha pergunta de pesquisa. Eu vou perguntar para ela, para a pergunta de pesquisa, eu vou perguntar para ela, se eu te responder, em que isso vai ser útil para mim como profissional dessa área? Se eu te responder, em que isso vai ser bom para a ciência? O que isso acrescenta para a ciência na área? Se eu te responder, em que isso vai ser bom para a sociedade? Pais, alunos, professores, comunidade. Quando eu responder em que isso vai ser bom para mim como profissional, para a ciência e para a sociedade, então eu construo a justificativa. Essa pesquisa se justifica no âmbito pessoal profissional, porque ela atende tal, tal e tal coisa. Porque no nível da ciência, em nível da ciência, ela atende tal e tal coisa, e em nível social, ela atende tal e tal coisa. E eu tenho feito a minha justificativa. Logo, eu construo a estrutura do trabalho. Se eu tiver dúvidas com o quadro teórico, quais vão ser os temas do quadro teórico, outra vez eu posso utilizar a inteligência artificial. Eu vou lá na inteligência artificial, coloco o meu título, coloco a minha pergunta, coloco os meus objetivos e peço para ela me dizer quais são os temas que eu devo tratar no quadro teórico. E ela vai me dar temas, eu posso pedir uns 10 temas que eu posso tratar, eu vou lá e seleciono aqueles que estejam mais relacionados com os meus objetivos. Aqueles que eu sinta que atendem de forma melhor os meus objetivos. Então, se eu vou ter 3 objetivos, eu vou selecionar 2 ou 3 elementos por quadro teórico, eu já vou ter, e depois eu posso perguntar para a inteligência artificial, olha, eu selecionei esse elemento aqui para o quadro teórico, esse subtítulo. Quem são os autores que mais falam sobre estes elementos? Ela vai me dar, eu faço uma lista. Eu faço isso para cada um. Depois, eu volto lá na inteligência artificial, coloco outra vez aqueles artigos que eu selecionei, né, aqueles artigos que eu pesquisei
para fazer o problema da pesquisa. Coloco os artigos de referência, aqueles que eu utilizei para desenvolver meu tema. Vou lá e pergunto para a inteligência artificial quem são os autores mais relevantes para aquele subtítulo do quadro teórico. Eu posso perguntar quais são as teorias e o que eles sustentam. Posso perguntar para ela quem são os autores que contrapõem a esses autores. Eu vejo se eu já tenho seus artigos, livros, a sua referência, né, os seus materiais bibliográficos. Se não, eu vou lá na internet, busco, pesquiso. Eu posso colocar todos estes autores de um subtítulo do quadro teórico, eu posso juntar todos eles dentro do Notebook LM. Eu crio um caderno no Notebook LM, coloco todos eles com o nome desse subcapítulo do quadro teórico e começo a fazer perguntas, né? Quais são as teorias, quais são as ideias, quais são os contrapontos, e ela vai me dando e referenciando nos trabalhos. E eu vou construindo um texto, onde eu vou colocando referências, eu vou contrapondo as ideias, vou colocando as minhas reflexões. Eu posso usar a inteligência artificial para isso. Porque se eu for ler, não sei, 20 artigos, 4 livros, 5 teses, talvez eu vá levar um ano e meio só de leitura. Mas se eu coloco isso dentro de um caderno do Notebook LM e converso com o caderno e vou anotando, né, vou pedindo para ele criar anotações e eu vou copiando isso e depois eu vou trabalhando esse texto, né, eu vou sintetizando, eu vou entendendo, eu vou criticando o texto, eu vou comentando o texto, dialogando com o texto, buscando os demais autores que contrapõem esse texto, né, essas ideias, para dialogarem com esse texto, eu vou avançando no meu aspecto teórico, né? E agora, no projeto, eu nem preciso avançar muito, eu preciso avançar um pouquinho. Então, se eu tenho 20 referências, né, que eu pesquisei 20, usei um pouco para fazer lá da delimitação do problema e a pergunta da pesquisa, eu volto a trabalhar com esses 20 agora para desenvolver um pouco cada um dos aspectos do quadro teórico. Depois eu vou buscar mais referências, vou ampliar isso quando eu for fazer o trabalho. Mas eu já vou ter uma ideia muito boa, né, desse quadro teórico, como essa teoria está se desenvolvendo, né, quais são os autores que estão dentro dessa linha, os autores que estão opostos a essa linha. Eu já criei um diálogo básico e eu já me apropriei um pouco do conhecimento, eu domino um pouco o conhecimento desse trabalho que eu estou fazendo. Então, isso já me dá, vamos dizer assim, um conjunto de conhecimento importante. E eu estou usando a inteligência artificial de uma forma legítima. Eu posso colocar lá na metodologia depois que eu usei a inteligência artificial, não sei, Gemini, ChatGPT, Claude, para gerar chuva de ideias para a pergunta da pesquisa, para gerar ideias de objetivos de trabalho, e sempre dizendo que eles foram lidos, avaliados de forma crítica, selecionados, expandidos pelo próprio autor. Eu usei o Notebook LM para criar um ambiente de trabalho e diálogo com os autores, né, citados, né? Eu posso colocar isso sem nenhum problema lá na metodologia, porque são usos legítimos da inteligência artificial. E ver que com isso eu já estou construindo o quadro teórico. E para eu ter uma ideia da metodologia, eu volto naquele quadro lá que eu criei, quando eu pedi problema, objetivo, metodologia, resultados, lacunas, e vejo quais são as metodologias mais usadas por aqueles artigos que são mais familiares, familiares no sentido de proximidade ao meu problema da pesquisa. Então, com esses artigos que são mais familiares, eu vejo mais ou menos os métodos que foram utilizados. Qual foi a abordagem, qual foi o nível da pesquisa, qual foi o método da pesquisa, qual foram as técnicas, quais foram os instrumentos
como esses instrumentos foram validados. E eu vejo que é mais comum e eu construo igualzinho ao que é mais comum, né? Não é plágio, porque eu não estou copiando ideias, nem estou copiando dados, nem informações, eu estou simplesmente reproduzindo um padrão da área que eu estou pesquisando. E com isso eu já tenho um esboço da metodologia, eu já tenho um esboço do que eu vou fazer na metodologia, né? Eu vejo se depois eu vejo também como é que esses trabalhos que estão mais próximos ao meu fizeram a metodologia, né? Qual foi a ordem, o que eles citaram primeiro, como eles construíram, como eles trataram as questões éticas, né? Sempre tem um apartado ético dentro da metodologia, qual foi a técnica de análise dos dados, né? A gente tem que ver quais foram os instrumentos, como os instrumentos foram validados e como os dados foram analisados, qual foi a técnica empregada para analisar os dados. Tudo isso eu vou tirar lá da, da, dessa, dessa primeira abordagem. Então, eu faço um trabalho que me permite praticamente fechar todo o projeto, pelo menos até metodologia. Pelo menos até metodologia. Depois eu posso agregar resultados esperados, uma conclusãozinha básica, né? A referência bibliográfica e está feito o meu projeto. A gente quer um projeto de 12 páginas, 15 páginas. Então, é bem fácil, né? A introdução já vai ocupar umas 2 páginas, o quadro teórico vai ocupar 2, 3 páginas, já são 5, referência bibliográfica vai ocupar são 6, folha de rosto, índice, 7, 8, metodologia, vai chegar fácil lá, vai chegar fácil essa quantidade de páginas. Então, não é uma coisa muito complicada. E eu posso fazer usando a inteligência artificial de uma forma legítima. O que eu não posso fazer é pedir para a inteligência artificial fazer por mim ou para mim estas coisas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me apropriar do conhecimento, eu tenho que validar as informações, eu tenho que criticar as informações, eu tenho que dialogar, né? Eu tenho que promover um diálogo, um contraponto entre os autores, e eu tenho que dialogar com eles também. Isso também é importante, né? Porque aí, então, eu vou incorporando esse conhecimento. Então, eu posso usar a inteligência artificial para fazer a síntese das bibliografias, isso que eu disse para vocês, né? Faço um quadro, coloco uma tabela de Word com as colunas, com os nomes das colunas, subo lá 20 artigos e peço para ela fazer a síntese. Mas aqueles artigos que eu selecionar para colocar agora na introdução e logo depois aqueles que eu selecionar para fazer a construção do quadro teórico, eu vou ter que ler criticamente, né? Para a introdução, eu posso ler o artigo diretamente. Quando eu for fazer o quadro teórico, eu posso ler no notebook LM, porque ele me ajuda na leitura. Veja que a gente pode usar vários, tem vários programas especializados, né, de inteligência artificial. Mas se eu uso um chat, como o chat GPT, ou Gemini, ou Claude, ou Perplexity, não sei qual vocês preferem, e o notebook LM, com esses dois, eu já faço todo o meu trabalho. Porque eles não precisam fazer o trabalho por mim. Eles precisam me auxiliar no trabalho que eu vou fazer. Eu também posso planificar todo o projeto, mas isso nem é necessário, porque o projeto está mais ou menos planificado. Esse desenho que eu passei para vocês já é um planejamento da pesquisa, né? Na verdade, o que eu estou passando para vocês agora é um planejamento de todo o projeto, né? O que vocês têm que fazer em cada passo e como vocês podem fazer com a inteligência artificial para que esse processo seja mais efetivo e eficiente, rápido, mas eu posso ainda, usar a inteligência artificial como o prompt aí indica,
para criar instrumentos, porque eu tenho um quadro teórico, eu posso pegar o quadro teórico e pedir para fazer um roteiro de entrevista, ou para fazer um questionário semi-estruturado, ou um questionário estruturado, também pode me ajudar, desde que eu já tenha construído, né? Já tenha construído, tenho os objetivos, tenho a pergunta, tenho o quadro teórico feito, eu coloco isso, coloco a metodologia e peço para ela sugerir roteiros de entrevista, me faça 2 ou 3, ela faz, e eu posso pedir, só que depois eu tenho que revisar, eu tenho que ajustar, eu tenho que me certificar que aquilo está correto e tenho que passar para o meu orientador fazer uma primeira validação. O orientador faz a primeira validação e depois isso é levado para outros especialistas fazerem a validação. A, a validação somente pelo orientador, a mim, não me parece suficiente. Como se trata de trabalho de final de curso, então, além do orientador, a gente poderia buscar uns 3 outros professores que tenham, de preferência que tenham maestria ou doutorado, que possam fazer a validação. Na própria licenciatura a gente tem isso, a gente encontra que você escreve uma cartinha para ele, diz, olha, eu tenho essa pesquisa com esse título, parto da seguinte pergunta de pesquisa, uso os seguintes teóricos aqui, e dentro dessas teorias e com esses objetivos eu criei esse questionário aqui. Então, eu estou passando para que você faça uma validação, a gente pode colocar até uma tabela assim, de escala, né? Para cada um isso o chat GPT ou qualquer IA nos vai dar também assim, uma escala. Você acha o conteúdo adequado? Adequação do conteúdo, não adequado, bem adequado. E aí faz várias escalas de graduação entre um e outro. Você acha que as perguntas estão relacionadas diretamente com os objetivos? Estão relacionadas, bem relacionadas, ou não relacionadas, bem relacionadas, e faz uma escala. Então, a gente monta isso, manda, o orientador valida, e quando o orientador validar, a gente busca 3 professores que vão preencher uma cartinha, vão propor ajustes se faz necessário, ou vão dizer que não é necessário ajustar nada, vão assinar, e depois a gente vai colocar no nosso anexo na pesquisa. E isso nos dá muito mais confiabilidade e consistência na nossa pesquisa. Então, não é um processo complicado. Também a inteligência artificial pode fazer transcrições, ainda que existam programas especializados em fazer transcrições. Sempre tem que ter cuidado com a questão dos dados, né, a proteção dos dados. A gente pode, por exemplo, fazer entrevista, ou pode fazer grupo focal, a gente grava aquilo e depois a gente tem que passar isso do áudio para o texto. Existem alguns programas que trabalham diretamente com áudio, como o Atlas TI, que é um programa de análise de dados qualitativos. Ele pode analisar direto o áudio, ou você pode transcrever para texto e analisar os textos, como achar melhor. Tendo cuidado com os dados, não tem problema nenhum usar um software especializado, como o Atlas TI, é um programa que eu já usei, acho que eu usei na minha tese de doutorado, o Atlas TI, e eu gosto, estou um pouco desatualizado, faz muitos anos que eu não trabalho com ele, mas ele é um software interessante. Ou posso usar a inteligência artificial mesmo, diretamente. É sempre melhor usar um software especializado, porque a margem de erro, de alucinação, é muito menor. Então, é muito mais confiável usar softwares especializados. Ela também pode organizar os dados, tem inteligências artificiais aí no mercado, que elas são especializadas em organizar dados e interpretar dados, qualitativos e quantitativos.
né? Tem inteligência artificial já apropriada. Aí se menciona algumas, mas tem umas que são completas, que fazem um monte de coisas, né? Eu lembro que quando a gente estava fazendo a questão do nosso projeto pedagógico, se fez grupos focais, aí e os dados foram, eu analisei todos com inteligência artificial, especializadas, né? Nós podemos usar a IA também como revisor. A gente pode pedir para ela reescrever, claro que depois a gente vai colocar lá na metodologia, na declaração, né? A IA reescreveu certas partes. É bom a gente guardar os prompts que a gente utilizou e colocar os prompts num anexo e colocar lá na metodologia que os prompts estão no anexo para as pessoas revisarem. Também tem sentido isso, né, de guardar os prompts, mas eu posso usar a IA para reescrever certos parágrafos, né, que seja um pouco confuso. Eu posso pedir para ela me ajudar a reescrever. Claro que se eu pedir para ela reescrever todo o trabalho é um pouco complicado, né, porque ela vai deixando marcas e que são, as pessoas reconhecem que aquilo são marcas de IA e aí gera um certo rechaço, né, um certo ressentimento com o texto. Então, eu não aconselho pedir para a IA reescrever todo o texto, mas um ou outro parágrafo que esteja complicado, muito confuso, pode pedir para reescrever. Pode pedir para ela fazer a revisão ortográfica. Se a gente já faz com Word, né? Por que que não pode fazer com a IA também? Pode fazer toda a revisão ortográfica com a IA. Antes a gente tinha que contratar um profissional, tal. Agora a gente pode usar a inteligência artificial para fazer uma boa revisão ortográfica, mas é bom procurar uma inteligência artificial especializada em fazer revisão ortográfica. O ChatGPT vai fazer? Vai. O Gemini vai fazer? Vai. Mas eles não são especializados nisso. Então, quando eles fazem esse tipo de trabalho, a qualidade do trabalho não é tão boa. Então é melhor usar um software especializado. Grammarly, Qbolt, são softwares especializados. Outra coisa que eu posso fazer é pedir para ele fazer uma revisão do estilo. Eu quero que tudo aqui esteja em APA7. Se você pedir para ele fazer a revisão total de uma só vez, ele vai falhar. Você tem que pedir por etapa. A primeira coisa que você pode pedir da inteligência artificial é que ela revise se tudo que está citado está na referência bibliográfica e se tudo que está na referência bibliográfica está citado. É uma coisa importante. Ela pode fazer isso para você. Você pode pedir para ela revisar se todas as referências bibliográficas são reais e não fabricadas. Ela pode fazer isso para você. Você pode pedir depois para ela colocar toda a referência bibliográfica em APA7. Ela vai colocar tudo em APA7. Mas se você pedir tudo junto, esse acúmulo de informação e de processos dá margem a erro. Então, você vai pedindo uma coisa passo por passo. Então, você pode pedir para ela revisar a introdução, depois revisar o marco teórico, depois revisar a metodologia, revisar os resultados, revisar a discussão, as conclusões. Você vai pedindo por partes que você garante um melhor resultado. E claro que usar uma inteligência artificial paga é melhor que uma gratuita, sem dúvida nenhuma. Então, talvez quando vá fazer o trabalho final, não exatamente agora para o projeto, mas o trabalho final, talvez vocês possam comprar uma inteligência artificial, compartilhar durante um mês e todos possam usar uma inteligência artificial de melhor qualidade para fazer todas essas revisões finais. E você coloca lá na metodologia que você utilizou a inteligência artificial para fazer essas revisões. Também se alguém depois faz a avaliação, né, do trabalho que isso vai passar, vocês recebem uma avaliação e vocês não estão de acordo com aquilo que o revisor disse, porque vocês têm uma outra ideia, vocês podem escrever uma carta para o revisor justificando a decisão de vocês e por que vocês não adotam a sugestão do revisor.
Isso tem que estar bem fundamentado, né? Porque geralmente o revisor vai estar na mesa de defesa de vocês. Então, não é inteligente comprar briga com o revisor, mas vocês podem, de uma forma educada, escrever uma carta cortês explicando por que vocês adotam outro procedimento. Não tem problema nenhum. E a inteligência artificial também pode ajudar nisso. Também pode ajudar a divulgar o seu trabalho de vocês depois também, né? Vocês colocarem nas redes sociais, vocês fazer uns gráficos. Ela pode fazer também um PowerPoint da apresentação de vocês. O pessoal, nessa última leva, havia uns PowerPoints horríveis, umas apresentações horríveis. Não tem necessidade disso, gente. A inteligência artificial faz o PowerPoint, né? Notebook LM faz um PowerPoint, não sei, Gama faz apresentação, é, ChatGPT faz PowerPoint, tem várias que fazem PowerPoint. Afinal de contas, por que não fazer um PowerPoint lindo? Claro que a IA passa o PowerPoint e depois vocês editam, aumentam, diminuem. Ou ouça mesmo, o PowerPoint tem lá uma inteligência artificial que faz sugestões. Ela é muito limitada, mas fica muito mais bonito do que não fazer nada, colocar só texto, né? PowerPoint não tem que ter muito texto, texto básico. PowerPoint tem que ter imagem. O texto vocês vão estar falando na defesa. O PowerPoint não é para ajudar vocês a lembrarem do que vocês têm que falar. Vocês têm que fazer um PowerPoint e um roteiro de apresentação para a defesa. Vocês vão seguir o roteiro de apresentação de vocês. O PowerPoint é para ilustrar, para as pessoas verem. Então, quando o PowerPoint está todo escrito e vocês estão falando e lendo o que está no PowerPoint, cria uma sobrecarga cognitiva que é desagradável, porque é texto oral, vocês falando, texto oral escrito, isso sobrecarrega. Quando vocês colocam imagem, então você tem texto oral, que vocês estão falando, e imagem. Isso se junta, apoia. Isso é muito mais agradável, é muito mais efetivo. Então, o PowerPoint tem que ser mais imagem. Pode ter algum texto, não tem problema. Mas títulos e mais imagem. E se vocês querem um roteiro para memória, façam um roteiro. Aí, a inteligência artificial faz um roteiro para vocês. A inteligência artificial ajuda a criar o PowerPoint. E se vocês querem depois publicar nas redes sociais o trabalho de vocês, assim, divulgação, pede para a inteligência artificial fazer uma apresentação. O Notebook LM também faz infográfico, pode fazer um infográfico do trabalho de vocês para vocês compartilharem nas redes sociais. Então, aqui um conjunto de recomendações, né? A inteligência artificial pode ajudar no brainstorm, explorar ideias, sínteses bibliográficas e mapeamento de lacunas, rascunho de instrumentos de justificativas, transcrição automatizada, codificação e exploração temática, aprimoramento linguístico e estruturação, organização de comentários e respostas, adaptação de linguagem e criação visual. Os riscos, os limites que a gente tem que cuidar. Prof, desculpe, o seu microfone está desligado. Professor, seu microfone.
Perdão, caiu. Eu estava no celular e caiu. Eu que tenho que ir lá e ler o que a IA, ela faz a codificação e exploração temática, mas sou eu que tenho que fazer a interpretação. O aprimoramento linguístico, estruturação, mas tem que tomar cuidado com plágio voluntário, não delegar a voz autoral à IA. Posso organizar os comentários e respostas, mas ter cuidado com a confidencialidade, adaptação da linguagem, mas não fazer simplificação excessiva de resultados. Esses são os cuidados. E aí, a gente vai ter a inteligência artificial como um instrumento. Mas a integridade da pesquisa é nossa, nós somos o autor, nós somos o responsável. A inteligência artificial não substitui o trabalho autoral. Ela não é autora, não é responsável. Então, a gente deve utilizar a inteligência artificial com esses 4 princípios: transparência, responsabilidade, privacidade, equidade. Muito bem, gente. Alguma dúvida? Muita informação, Uma questão do professor. uso da inteligência artificial como na estruturação do projeto que vocês têm que fazer? A aula foi uma aula de planejamento de projeto, com o uso da inteligência artificial. Com isso, assim, em um final de semana, vocês montam um projeto de vocês. Se se dedicarem a isso, não tem por que a limitação, não entendo, não sei o que fazer, as dúvidas, não tem por que ter. É só recorrer à IA e ela vai ajudar. Ela não vai dar as respostas, mas ela vai indicar os caminhos. Professor, o senhor falou sobre a IA que é especializada para revisão ortográfica. Uma delas era a Grammarly. Eu não estou ouvindo, peraí. Agora sim. Desculpa, Analia, pode dizer. Não, desculpa, professor. E o senhor falou que tinha algumas IAs especializadas em revisão ortográfica, que uma delas era de nome... Grammarly. Sim. E a outra é Qbolt. O Grammarly tinha uma limitação quanto ao espanhol, não sei se já está espanhol. O Quillbolt, né? Quillbolt, está aí no chat. Quillbolt, ele faz espanhol. Obrigada, professor. Professor, uma pergunta. Diga, César. A diferença entre uma cita e uma referência, uma diferença assim leve existe entre um e outro? Qual é a diferença entre uma citação e uma referência? Sim. A citação é aquilo que você faz no corpo do texto. Você vai lá e tem 2 tipos de citações, né? A citação direta e a citação indireta. A citação direta é quando você toma as palavras ipsis literis, ou seja, uma a uma, do autor original, coloca ela entre aspas durante o texto, se ela é curtinha, ou coloca ela destacada a parte do texto, se ela é um pouco mais longa, e você repete as palavras do autor, e você vai lá e coloca que quem falou aquilo foi fulano de tal, ano tal. Essa é a citação. A citação indireta é quando você toma esse texto que o autor disse, você reelabora, você raciocina sobre ele, você faz contrapontos, você dialoga, você faz uma paráfrase e você escreve diretamente, não nas palavras do autor, mas nas suas palavras, as ideias do autor.
Então, você não precisa colocar entre aspas, nem precisa separar o texto à parte, você faz de uma forma corrente, comum, como está o seu texto, mas no final você vai ter que colocar entre parênteses o autor original da ideia, no qual você se baseou para escrever aquilo que você escreveu, e o ano da publicação. Essa é a citação indireta. A referência é quando você vai lá nas referências bibliográficas, que é uma parte do seu trabalho, e coloca o nome do autor, o nome da obra, onde está essa edição, né, onde ela foi editada, uma revista, um livro, e o ano da publicação, dependendo do formato, se é BNT ou APA. Se é APA, vai ser o nome do autor, o ano, o nome do artigo, essa é a referência. Ou seja, a referência é aquela que se refere à obra. A citação é trazer as palavras do autor para o seu trabalho. Citação e referência andam par e passo. Tudo que você cita, você coloca na referência. E tudo que está na referência deve estar citado no seu trabalho. A citação é trazer a voz do autor para o seu trabalho e a referência é descrever onde esta voz está. Qual é o nome do livro, qual é a editora, o nome do autor, o ano que foi publicado. Tá claro? Tá claro, professor. Obrigado. Entre citação direta e indireta, eu sugiro que vocês façam indireta, É o melhor. porque ela é mais elaborada, ela tem a reflexão de vocês, ela tem a síntese de vocês, o parafraseamento, que é um trabalho intelectual também. Fazer E isso muita citação direta é ruim. é o aporte que o aluno, o pesquisador está dando para Sim, a isso. obra, para o trabalho. Para a ideia, para o tema. Tá, obrigado, professor. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é fazer citações que não estão nas referências bibliográficas ou colocar coisas nas referências bibliográficas que não estão citadas no texto. Isso é um problema metodológico, de forma. O que mais? Estamos bem? Tudo, professor. Bem, prof. Fazendo análise de todas as informações. Mas agora vocês já podem fazer todo o trabalho. Para aproveitar o feriado, né? Só o almoço com as mães, que não pode pular, quem tem mãe. Mas tirando isso, pode trabalhar aí à vontade e resolver tudo. Bom, muito obrigado, pessoal. Bom feriado para vocês. Bom dia festivo pátrio, bom dia das mães. E a gente se vê na próxima quarta-feira, já no tema 2. Muito obrigado. Tchau, Muito tchau. obrigada, prof. Tchau, tchau. Tchau, colegas.